Vamos na palavra de hoje. Gênesis 37. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso, glorioso, onipotente, onipresente. Deus magnífico. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 37. Aleluia. Glória a Deus. Amém. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viemos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Venho enviar-te a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele me disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebron, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos, dizem-me, peço que onde eles apacentem. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguia seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Jacó, o Israel. Jacó, que foi mudado de nome pelo próprio Deus. Jacó, que também sonhou. Jacó também teve sonhos. E ele também foi a promessa de Deus que chega até nós. Então José era um dos 12 filhos de Jacó. E ele era muito amado pelo seu pai. E por ele ser muito amado pelo seu pai, ele era invejado. Por quê? O pai fazia de tudo para aquele filho. O pai fazia de tudo para José e fez para
túnica de várias cores. E aí os irmãos ficaram com raiva de novo. E aí, o que acontecia? O pai, que agradava mais aquele filho, ele já tinha 17 anos, e ele pedia para que fosse, como se diz, investigar os irmãos para ver o que eles estavam fazendo, se eles estavam fazendo coisas boas, se eles estavam cuidando bem do rebanho. E aí, ele acabava trazendo notícia para o pai. E os irmãos ficavam loucos da vida, falando assim: esse irmão aí é dedo duro, né? Então, cada vez que via aquele irmão ali junto, acabava ficando com mais raiva. Nós somos amados de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos o preferido. Você é a preferida de Deus. Jesus te ama. E nós que temos Jesus como nosso único Salvador, nós que temos Jesus como razão do nosso viver, nós vamos ser invejados. As pessoas não vão ter inveja do que você tem. Às vezes por você ter uma profissão, por você ser bem sucedido, por ter carro novo, uma casa boa. Eles vão ter inveja do que você é, do que você representa. E essas pessoas, como nós, são projetos de Deus. Nós somos projetos de Deus. Então Deus tem um propósito na nossa vida. Mas para conseguir esse propósito, vamos ter lutas. Nós que vamos seguir a Deus, vamos ser fiéis a Deus, nós vamos procurar sempre fazer tudo aquilo para a honra e glória de Deus, vamos ser perseguidos. E aí, o pai foi lá, pediu para que José fosse ver o que os seus irmãos estavam fazendo. E aí ele ficava meio assim, falou: nossa, eu vou lá agora. Ele começou a fugir dos irmãos, falou: nossa, eu vou ter que ir lá e eles vão brigar comigo. E ainda mais que agora ele tem uma túnica linda, maravilhosa. Essa túnica é uma túnica digna de rei. É uma túnica especial. Então os irmãos não concordaram que aquela túnica tinha que ser dada para ele, porque ele não era o primogênito. Ele não era o primeiro filho que nasceu. O primeiro filho era Rúben. Então quem tinha que ganhar aquela túnica era Rúben. Então os irmãos não gostaram daquilo, ficaram com mais raiva. Então quer dizer que o próprio pai acabou causando aquela situação ali entre eles. E ainda mais por causa dele ser o filho de sua velhice, então era o filho que mais ajudava ele ali, que estava junto no final de sua vida, que ele pôde dar mais atenção. E também era o filho de sua mulher amada, a Raquel. Porque ele tinha conhecido primeiro a Raquel, ele queria ter casado com ela primeiro, mas ele não pôde. Ele teve que casar primeiro com a irmã mais velha, depois de 7 anos trabalhados, que ele pôde casar com a irmã. E aí, a mulher que ele amava mesmo, que seria a Raquel, lhe deu 2 filhos, José e Benjamim. Então Benjamim foi o último filho. E os outros filhos ele teve com as concubinas também. E aí, quando ele pedia para José ir atrás dos irmãos, quando ele estava fazendo alguma coisa, ele ia lá e já contava para o pai, não é? E aí depois, José teve
E aí, esses sonhos aí, eles já começaram a pensar, mas esse tipo de sonho, o que você pensa que é para falar isso daí pra gente? Você acha que você vai mandar a gente? Então, ficaram com mais raiva ainda. Daí eles foram de novo e foi contar para o pai. O pai também não concordou. Só que esses sonhos aqui eram sonhos proféticos. Eram coisas que iriam acontecer com ele. Só que ele não entendia. Então José, na sua inocência, ia lá e contava para os irmãos, pensando que eles iam ficar felizes. Mas os irmãos ficavam cada vez mais com raiva deles e queriam matá-lo. Queriam dar o fim dele. Porque achavam que aquele irmão ali já estava sobrando. E aí o pai também já ficou com aquilo no coração também. Então o pai, isso daí também ele recebeu, né, do pai, esse dom de poder sonhar. Porque Jacó sonhou que uma vez ele estava dormindo e ele sonhou que os anjos subiam e desciam uma escada. A glória de Deus veio sobre ele. A glória de Deus poderá vir sobre nós se nós procurarmos realmente a face de Deus. E aí, ele sonhando, o pai quis que ele fosse a Siquém para ver o que os irmãos estavam fazendo. Mas o José tinha medo, só que ele era obediente. Mesmo assim, ele disse: eis-me aqui. Então, muitas vezes nós temos medo de certas coisas, nós fugimos de certas coisas. Mas só que o medo só vai nos prejudicar. A gente fugir do problema não vai resolver. Nós temos que procurar o lugar certo para que nós possamos ser curados. A nossa cura nós vamos encontrar somente em Jesus. É só em Cristo Jesus que nós encontraremos nossa verdadeira cura. E aí ele foi atrás dos irmãos e ele estava andando ali pelo deserto e um varão, um homem, viu que ele estava andando errado. Porque ele foi para um lugar, ele chegou lá em Siquém, ficou procurando, andando, não encontrou eles. E aí um varão viu ele e perguntou: o que você procura? E ele disse: eu procuro meus irmãos. E aí ele disse: eles estão em Dotã. Então esse varão que apareceu ali para avisar onde que os irmãos estavam, será que foi Deus que enviou aquele homem ali para avisar? Então tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não entende. A gente não sabe como que aconteceu aquilo. Não acontece do jeito que a gente quer. A gente planeja uma coisa, só que Deus tem outros planos para nós e Ele muda esses planos. E no começo a gente não entende, não sabe por que está acontecendo aquilo. E tem muitos que começam a reclamar, começam a chorar, começam a murmurar, começam a falar contra Deus. Ai, mas por que está acontecendo isso? Ai, por que aconteceu isso? Por que foi assim? Então nós temos que aprender a obedecer e ficar calados. Aceitar o que Deus quer para nós. Então, por exemplo, quinta-feira que eu perdi meu cartão, eu fui atrás de ver se estava caído no outro, não estava. O que eu fiz? Fiquei quieta. Pensei que não, está na mão de Deus. Eu esperei no Senhor com paciência e Ele me atendeu. Aí no outro dia mesmo já falaram para mim que tinha uma pessoa que achou o cartão. Eu peguei e liguei e ela falou: nossa, você pode vir aqui buscar. Então, não é Deus que colocou a mão? É Deus. Deus colocou aquela mulher, aquele casal
Deus, quem teme ao Senhor sempre faz coisa certa. E se você faz coisa certa, outras pessoas também vão fazer coisas certas para você. Agora, a pessoa que anda errado, o ímpio, só faz mal para as pessoas, só quer prejudicar os outros, ela vai receber coisa boa? Vai chegar uma hora que ela vai receber tudo de ruim que ela fez, ela vai receber de volta. A lei da colheita. Você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Então, se você quer ter uma colheita boa, farta, cheia de bênçãos, então dê bênção para as pessoas. Faça o máximo que você puder, em nome de Jesus, porque Ele vai te abençoar. E às vezes, o que vai acontecer aqui? Você vai começar a fazer as coisas, só que a pessoa não pode querer receber. Então ela tem que fazer, não esperando nada em troca. Então muitas vezes pode demorar 10, 20 anos, até 30 anos para você receber aquela bênção que você realizou na vida de alguém. Então esse varão que apareceu ali para José, ele avisou: olha, eles estão lá em Dotã. Então, a hora que ele estava chegando lá onde estavam os irmãos já viram ele e falaram assim: ó, lá vem o sonhador. Então já começaram a tirar sarro dele e falar: só fica sonhando, sonha aqui, sonha ali, contando. Porque eles não levaram a sério o que ele falou, não gostaram. E aí eles tramaram para matar o irmão. Falou assim: vamos dar um jeito de matar ele, a gente dá um fim e depois a gente fala que um animal feroz que devorou ele. E aí eles foram, esperaram o irmão chegar, e aí viram-no de longe. E antes que chegasse, eles conspiraram contra ele. Então, quer dizer, muitas vezes você está ali fazendo suas coisas, você pensa que tem amigos que te amam, te querem bem, mas eles conspiram contra você. Eles falam mal de você pelas costas. E às vezes você pensa que aquela pessoa que você está ali, ela começa a te evitar, você acha estranho, você parece que quer ficar perto, mas a pessoa começa a te evitar. Então, se a pessoa faz isso, se afaste. Porque Deus livra também de pessoas que nos querem fazer mal. Nós não devemos andar com os ímpios. Então, quando nós pensamos que a pessoa é de Deus, que a pessoa é do bem, às vezes aquela pessoa lá, ela só mostra para você ali na hora de um jeito, só que dentro dela, o coração dela é mau, enganoso. E nós que somos de Deus, Deus afasta essas pessoas da gente. Então não se preocupe se algumas pessoas se afastaram de você, porque é Deus que deu esse livramento para você, para que ela não te prejudicasse. E aí, eles disseram uns aos outros: eis lá vem um sonhador. Vinde, pois, agora e matei-o, e lancei numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo o Rubem, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Então, os irmãos, eles estavam tão cegos de ódio, de raiva, de inveja, que eles queriam matar o próprio irmão. Eles não estavam pensando ali se o pai ia ficar triste, se não ia. Ele falou assim: vamos se livrar desse daí, ó. Aí o que eles fizeram? Jogaram eles numa cova, deixaram ele lá passar fome, só que eles arrancaram a túnica. Ele falou assim: não, vamos ver o que vai ser deles sem essa túnica. Deus te dá muitas vezes um cargo, só que esse cargo aí não quer dizer nada. Aquela túnica lá, eles quiseram tomar, só que ele não ia servir para eles. O que Deus deu para você não vai servir para o outro, é só seu. O outro pode querer tirar de você, mas não vai servir para ele, é só seu. O que Deus te deu é seu, vai continuar sendo seu. Ninguém
Então, o plano do inimigo caiu por terra. O que aconteceu com Jó? Jó também foi tentado. Deus deixou que o diabo tentasse ele. Porque o diabo falou assim: ah, não, ele te agrada, ele te louva, ele te ama porque ele tem tudo, ele é rico, ele tem tudo, tem família, tem bens. Aí Deus deixou que tomasse tudo dele, que ele perdesse. Então ele já perdeu filhos, perdeu os bens dele, até ele ficar doente, com feridas. E mesmo assim ele continuou adorando a Deus. Ele não blasfemou contra Deus. Então o plano de Satanás caiu por terra. Ele teve que aceitar, engolir e ir embora. O plano de Satanás é destruir sua vida. Não deixe ele destruir, não. Não dê esse gostinho para ele, não. Então quando o inimigo vem contra a gente, é para nos derrubar, para deixar a gente caído, para a gente desistir de adorar a Deus, para a gente desistir de louvar, desistir de pregar. É fácil? Não. Para chegar no propósito de Deus, nós temos que andar no deserto. O que aconteceu com José? Deus deu sonho para ele, deu túnica, deu pai amoroso, só que os irmãos foram contra. Satanás tomou conta do coração deles para ir contra aquele filho. Só que ele tinha um propósito. José tinha um propósito na vida dele. E o inimigo queria atrapalhar. Então o que aconteceu? José foi lançado na cova, ficou lá. Aí eles resolveram vendê-lo como escravo. Os irmãos venderam o irmão como escravo por 20 moedas. E a túnica eles foram lá e mancharam de sangue, rasgaram, mancharam de sangue e entregaram para o pai, para Jacó. Falou assim: olha, nós achamos isso daqui. É de José? O pai falou assim: é. Então o próprio pai disse: ele está morto. Não foram os irmãos que falaram. O próprio pai já imaginou que ele estivesse morto. E aí Deus, o que ele fez? Ele tirou José dali do meio dos irmãos para poder fazer um propósito na vida dele. E aí José, o que fazia? Ele obedecia, ele fazia tudo em silêncio, não reclamava. Ele foi vendido, ele foi trabalhar na casa de Potifar. E aí, como ele era uma pessoa culta, que o pai ensinou bastante coisas para eles, ele acabou sendo administrador da casa de Potifar. E Deus abençoava Potifar por causa de José. José que era fiel a Deus. E ele foi parar num lugar onde tinham vários deuses, que ele poderia também se desviar, adorar aqueles deuses. Não, ele não fez isso. Ele continuou adorando ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o único Deus. Mas como Satanás continua ali atrapalhando a vida das pessoas, ele foi lá e colocou a mulher de Potifar para seduzir José. Só que José ele resistiu, ele não aceitou aquilo ali. Só que aí, como Satanás é tinhoso, né? O que ela fez? Ela fingiu que ele tinha agarrado ela e ele foi preso. Ele foi para a prisão. Então, quer dizer, ele já tinha sido, bem dizer, vendido pelos irmãos. Aí ele virou escravo. Aí ele estava lá na casa, estava tudo bem. Aí depois aconteceu mais essa daí da mulher que ele seduzir. Aí ele vai preso. Então ele ficou lá na prisão. Então imagina a cabeça dele como que estava. Uma pessoa que tinha tudo do bom do melhor e de repente está preso. Só que ali na prisão ele também prosperou. Então
for muito, você também vai. Mas tem gente que tem muito e não prospera nada. E tem gente que com pouco, com Deus, faz muito. Então o importante é ser fiel a Deus, continuar sendo fiel a Deus. E aí, ele lá na prisão, apareceram o copeiro e mais uma outra pessoa. Apareceram dois ali na prisão, que eles tiveram sonhos e José interpretava esses sonhos. Então Deus deu esse dom para José. Ele sonhava, só que depois ele também interpretava. E aí ele conseguiu interpretar os dois sonhos. Só que um sonho era bom e o outro era ruim. Um sonho ele fazia com que restituísse o cargo do copeiro. Já o outro padeiro, ele iria morrer. Então o padeiro também, imagine, você acha que ele ia aceitar? E aconteceu exatamente aquilo que ele falou. Aí o copeiro falou assim: nossa, o que eu posso fazer por você? Ele falou assim: lembre-se de mim. Só que passou muitos e muitos anos para que depois se lembrasse de José. Então José ficou ali preso 13 anos. Então você imagina, ele tinha 17, daí ele foi vendido como escravo, e depois aconteceu várias desgraças, e ele acabou ficando preso. Só que aí o faraó começou a ter sonhos, e ele queria que alguém interpretasse. Então ele tinha dois sonhos, né? Um que seria bom e outro ruim. E aí esse copeiro lembrou, falou assim: olha, enquanto eu estava preso, tinha uma pessoa lá que conseguiu interpretar o sonho, o meu e o do padeiro. E foi exatamente isso que ele falou que é o que aconteceu. Eu fui restituído no meu cargo e o outro foi morto. Eu falei: cara, então manda lá buscar. Aí pediu para que buscasse José. Aí José chegou lá, pediu para que ele falasse dos sonhos. E aí foi quando Deus, ele disse: é Deus que vai me revelar, é Deus que fala, não sou eu. E aí ele disse que esses sonhos significariam fartura das vacas gordas e depois das vacas magras significariam a fome. Então iriam ter 7 anos de fartura, só que depois viriam 7 anos de fome. E aí foi quando que Faraó aceitou essa interpretação. E aí Deus vai lá e faz mais uma coisa na vida de José. Quando Deus quer te dar alguma coisa, para Deus existe impossível? Para Deus não existe impossível. E se às vezes tem uma coisa que não existe, Deus faz existir, só para te abençoar. O que Deus fez? Fez com que o faraó aceitasse aquela interpretação e colocou José, que era preso, deu um cargo para ele de governador do Egito. Então, de escravo, miserável, ele passou a ser governador. Ele era só o segundo maior dali do lugar. O primeiro lugar era o faraó, o segundo era ele. O que ele falasse poderia fazer que era feito. Vocês já ouviram falar de mais alguém ali no Egito que foi faraó? Foi faraó e depois governador? Faraó ainda teve mais, mas governador não existiu mais. Por quê? Porque foi Deus que colocou ele ali como governador. Deus que deu esse cargo para ele. Mas qual que é? Qual que era o intuito de Deus para que colocasse José
um hebreu ali no meio dos egípcios. Era para salvar o povo de Deus, o povo israelita. Então, quando Deus quer salvar a sua família, Ele vai usar alguém para salvar. Ele pode usar eu, pode usar você. Eu sei que Deus já me usou 2 vezes para salvar meu irmão. Para honra e glória de Deus, eu consegui ficar com ele no hospital e eu estava ali, orando por ele, estava junto a mim. Em 2021, quando ele teve Covid, era para ele ter morrido. Para os médicos, ele não tinha jeito mais. Porque ele teve parada cardíaca, precisou fazer 2 vezes traqueostomia. Ele ficou fazendo hemodiálise, que o fígado também não funcionava mais, já estava. Só que para Deus nada é impossível. Então eu ali, junto, orando, a igreja aqui toda, ajudando em oração, conseguiu restaurar a vida dele. E o ano passado aconteceu, esse ano aconteceu de novo, ele fica ruim de novo. Ele também já estava desanimado. Eu falei, não, eu vou lá. Quando Deus manda, a gente tem que ir. A missão missionária não é isso? Ir. Deus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho, toda criatura, curar em nome de Jesus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus manda ir, eu vou. Cheguei lá, meus pais já não sabiam mais o que fazer, porque ele não queria mais viver. E graças a Deus, pela honra e glória de Jesus, salvou ele de novo. O inimigo está tentando contra a vida dele, só que o inimigo não tem poder. Jesus é na minha vida, assim como é na vida dele. Então, quando nós temos oportunidade de aceitar Jesus, temos que aceitar. Não tem que ficar protelando, eu vou ver, eu vou pensar. Pensar o quê? Não tem o que pensar. Ontem teve um acidente lá em Marília, o rapaz foi tentar ultrapassar o ônibus, onde tem obra. Não podia ultrapassar, na hora de voltar ele caiu, o ônibus passou por cima, 27 anos. Deus queira que ele tenha aceitado Jesus. Então ninguém sabe qual que é a nossa hora. Assim como acontece, a pessoa tem um infarto, de repente, pode ser qualquer idade. Então as pessoas estão brincando muito, sabe? Acham que dá tempo, né? Preferem ir num baile, né? Preferem fazer outras coisas que acham que é melhor, né? Que vai se divertir, do que aceitar Jesus, vir para a casa de Deus, orar. Será que é muito pedir para vir, ouvir a palavra de Deus, louvamos, agradecemos o nome do Senhor, recebemos o Espírito Santo de Deus, porque Ele está aqui. Jesus está aqui, Ele quer te abençoar. Você quer receber? Então receba. Diga assim, eu recebo Jesus Cristo na minha vida como meu único Salvador. Agora, se a pessoa não quer receber, tudo bem. Jesus não vai fazer nada. Porque Jesus, Ele só vai estar presente na vida de quem quer que Ele fique. Se você não quer, Jesus também não fica. Então, por isso que falaram, não é todos que são filhos de Deus? Não. Depende, se você aceitou ser como seu único Salvador Jesus, você é filho e filha de Deus. Agora, se você não aceitou, você também não é de Deus. Então, a gente não pode ficar no meio do muro. Não podemos adorar 2 deuses. A Baal ou a Deus. Baal não existe, o diabo existe. Mas tem gente que prefere adorar o diabo. Acha que o diabo dá coisas melhores. Realmente, ele pode te dar muita coisa para você. Só que depois ele vai fazer de tudo para tirar a sua vida, para que você depois morra para Deus. Que depois que ele conseguir tirar a sua vida, levar ela para as drogas, para a bebida ou para qualquer outro lugar, aí ele vai te abandonar, ele não vai fazer mais nada, porque o que ele queria ele já
Agora, Deus não desiste de você, nunca. Se você sempre procurar Deus, se você procurar Jesus, Ele sempre vai estar ali para te ajudar. Deus vai ajudar você. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. O mundo pode fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Então, o que aconteceu na vida de José? Parecia que ele estava indo para a morte. Aconteceu tudo de ruim, tudo de errado. Mas o que aconteceu na vida de José foi para a honra e glória de Jesus. E graças a ele, que foi vendido como escravo, ele pôde ser governador e poder salvar a geração de Jacó. Porque depois os irmãos acabaram indo para o Egito, tendo que comprar mantimentos, porque depois que passou a época da fartura, começou a época da fome, que aí não dava mais para plantar, porque estava seca, não tinha como colher nada, e ali o Egito estava cheio de mantimentos, tinha fartura. Então o Egito começou a vender para as pessoas os mantimentos. E tudo era José que organizava. José fazia tudo certinho ali. Porque Deus deu inteligência e sabedoria para que José fizesse aquilo. E aí quando os irmãos de José chegaram lá, viram José, mas não sabiam quem era. Porque José, ele casou ele teve que casar com uma egípcia, e o nome dele se tornou Zafenat-Paneah. Então não era José, ele era conhecido como Zafenat-Paneah. E aí os irmãos chegaram e se provaram. Aí José lembrou do sonho que ele teve lá atrás, que ninguém ligou, nem o próprio pai. Os irmãos se provaram na frente de José. O sonho que ele teve lá dos feixes se curvando ao dele, do sol, as estrelas ali. Foi o que aconteceu ali, aqueles irmãos ali, todos se curvando a ele. Só que José, ele não ficou depois com ódio, com raiva, podendo falar assim, não, agora eu posso mandar matar meus irmãos, porque eles fizeram isso comigo. Não, ele não fez nada disso. José, que tinha o amor de Deus dentro dele, disse, depois que ele viu os irmãos e se revelou, ele disse, falou assim, não foi vocês que me venderam, foi necessário que vocês fizessem isso para que eu pudesse salvar todos vocês, porque se eu não estivesse aqui como governador, vocês também iriam morrer. Então o propósito de Deus na vida de José foi para salvar a descendência que seria depois de Davi, de Jesus e a nossa. Nós estamos aqui graças a Deus, graças a tudo isso que Deus fez na vida de José. Porque depois, acabaram falando para Jacó que aconteceu realmente, precisou revelar o que tinha acontecido, aí Jacó pôde ver seu filho amado, só que lá em cima no poder. E trouxe, o faraó aceitou que trouxessem a família dele para morar ali no Egito e deu uma terra para ele cuidar lá. Então quando Jacó desceu para o Egito era 70 ali, o número de pessoas que tinha na família, entre filhos, netos. Então esse povo todo depois ficou ali para que Deus pudesse cuidar. Então às vezes a gente fica preocupado, nossa, puxa vida, olha, eu estou precisando de dinheiro, olha, eu preciso pagar aluguel, nossa, como que eu vou fazer? Deus proverá. Deus coloca pessoas na vida da gente, Deus faz acontecer certas situações para que dê certo aquilo na sua vida. Então a gente muitas vezes faz um plano na nossa vida, vou fazer isso, aí parece que vai dando certo, de repente vai dando errado, até chegar mesmo lá no topo mesmo, onde Deus vai te colocar.
Então eu agradeço a Deus por estar agora onde eu estou. Muitas vezes aí o que aconteceu? José estava andando errado. Então Deus encontrou ele ali. Fez alguém mostrar para ele onde que os irmãos estavam. Eu também andei errado. Mas Deus colocou alguém na minha vida para que eu seguisse o caminho certo. Deus vai colocar as pessoas certas na sua vida para que você ande certo. E mesmo que você não ande por lugares errados, Deus vai lá e vai te pegar. Como aquela ovelhinha que cai lá no aprisco. O pastor não deixa, tem as 100 ovelhas, ele deixa as 99 para buscar aquela lá. O bom pastor que é Jesus, ele vai te buscar. Onde você estiver lá caído, ele vai lá te carregar, ele vai te colocar no colo, vai te colocar nos ombros, ele vai sarar suas feridas. Ele vai te socorrer em tudo aquilo que você precisar. Conta para Jesus onde que está doendo. Qual que foi o erro de José? Contar os sonhos dele. Ele foi lá todo feliz para contar os sonhos para os irmãos, só que os irmãos não gostaram. Você tem sonhos, você tem realizações ainda para fazer na sua vida? Guarda para você, não fica falando para as pessoas, não. Conta só para Jesus, fala para Deus, conta para Jesus. Porque eu acho que tem coisas que, se você quer fazer, eu sei que acho que é Deus também que coloca ali no seu coração. Aí se você tentar fazer, vai tentando ali ver que não vai, então não é para fazer. Mas quando é para ser, para dar certo, quando é de Deus, Deus vai ajudar. Aí Ele vai colocar pessoas para te ajudar, para fazer chegar onde você quer, onde você precisa. Então, quando chegou ali os irmãos e foram orar com José, então José pôde acolher o pai de novo e pôde cuidar, como ele sempre quis. Então o pai cuida da gente, ele não abandona não, ele cuida sempre. A hora que a gente menos imagina, que é a hora que a gente está mais caído, que é a hora que Deus está ali do seu lado, cuidando de você. Ele não te abandonou não. Não fique triste, não desanime. O deserto vai ser preciso. É preciso você passar por isso. É preciso passar por lutas, por perseguições, inveja, ódio. Às vezes aquelas pessoas que você menos imagina, a gente da sua própria família, que aconteceu com José, foram os próprios irmãos que venderam ele, que jogaram ele lá no buraco, que quiseram prejudicar ele. Só que Deus era com José. Era Deus o tempo todo que estava com ele, já encaminhando ele para que ele fizesse a coisa certa. E se ele não tivesse resistido à tentação e ficado com a mulher do Potifar, poderia ter ido por água abaixo os planos de Deus. Jesus também foi tentado no deserto. O diabo tentou Jesus, só que Jesus resistiu. Para que desse os planos de Deus na vida de Jesus, Jesus aceitou tudo que aconteceu na vida dele. Jesus aceitou ser chicoteado, pisoteado, rejeitado. Nós vamos ser rejeitados, infelizmente. Vamos ficar tristes, vamos ficar desanimados, só que a gente não vai poder perder a fé. O que aconteceu com José? Ele não perdeu a fé, ele foi paciente, ele foi obediente, não perdeu a fé, nunca. Ele acreditou em Deus, ele continuou confiando em Deus, e Deus deu para ele de volta a família que ele tinha perdido, deu filhos, e deu uma geração abençoada. Porque através de Judá, da tribo de Judá, teve as tribos de Israel, através de José, que foi os 2 filhos Manassés, Efraim, que teve as 2 tribos. Então Deus abençoou, continuou abençoando ele através dos filhos. Então, se você quer ser abençoado, você tem
sempre fiel a Deus. E através de você, você vai poder abençoar sua família, seus filhos e todos aqueles que você quiser abençoar, porque Deus te ama, Deus quer te abençoar e também vai abençoar aqueles que você deseja. Então eu sei que Deus abençoou meu irmão por minha causa. Deus abençoou meu filho por minha causa. Deus abençoou meu marido por minha causa. E todos aqueles que querem eu por perto, eu vou abençoar. Se não quiser, também tudo bem. Nem por isso eu vou abençoar. Não é? Então, gente, cada um escolhe o caminho que quer seguir. Você quer caminho de bênçãos? Então, continue. Seguir em frente com Jesus, para que você receba bênçãos. Jesus te ama. E Ele te quer bem. Ele não te abandonou. Ele não te abandonou. Espera. Descansa. Que Ele ainda vai fazer muito mais daquilo que você pode imaginar. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos ficar em pé.